tengamos miedo a ser santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem, então já fiz aqui uma breve introdução com os que estavam já presentes. É verdadeiramente extraordinário e por isso vai superar aquela aridez do capítulo anterior sobre as tais duas heresias do gnosticismo e do plagiarismo ou semi-plagiarismo. E nessa mesma linha o Papa começa por dizer: sob a essência da santidade pode haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do género poderá ser útil, mas agora esta é a opção do Papa. Mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda a simplicidade o que é ser santo. Fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. Ele segue a versão de São Mateus 5, 3, 12, mas também de vez em quando cita as bem-aventuranças de Lucas, que estão no capítulo 6, versículos 20 e 23. Portanto, aquilo que o Papa depois salienta é o seguinte: se nós nos quisermos questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples, diz o Papa. É necessário fazer, cada qual a seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Portanto, já estão a reparar a primeira indicação que o Papa nos dá. Não é um texto para ler e para dizer que bonito, que poético, que maravilhoso, mas é o texto que Jesus disse para cada um de nós, exatamente para que cada um de nós faça a si próprio a aplicação de cada uma daquelas bem-aventuranças. E agora começa por esclarecer o seguinte: a palavra feliz ou bem-aventurado quer dizer a mesma coisa. Nós usamos uma palavra que tem hoje uma conotação um bocadinho depreciativa, que é uma abreviatura de bem-aventurado, que é beato. Mas a palavra beato hoje tem uma conotação que não é agradável. Mas quando falamos de santos e de beatos, estamos a falar dos santos que já têm reconhecidas as virtudes heroicas e, portanto, a santidade, e têm culto local, os beatos ou bem-aventurados. Os santos têm culto universal na Igreja e são aqueles que nós chamamos canonizados. Ora bem, mas a palavra beato ou bem-aventurado ou feliz, no léxico das bem-aventuranças, quer dizer a mesma coisa, ou seja, é sinónimo de santo. Feliz ou bem-aventurado, na perspectiva das bem-aventuranças, é sinónimo de santo. Porquê? Expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade.
Olha, esta frase é um monte de sabedoria. Para o que é que o Papa diz? A pessoa fiel a Deus, portanto, primeiro de tudo, a fidelidade, ou seja, a fé viva, a fé praticada, e depois acrescenta que vive a sua palavra, o que quer dizer que a palavra não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. Portanto, as primeiras duas condições que o Papa propõe é que a pessoa seja fiel a Deus, que viva a fé que tem em Deus e que viva a palavra. E depois tudo isto deve ser feito através da doação de nós mesmos. Cada um, sendo fiel e vivendo a palavra, faz doação de si mesmo ou de si mesma à pessoa. A isto o Papa chama a verdadeira felicidade. E a esta felicidade corresponde tanto a expressão santo, como feliz, como bem-aventurado. Portanto, já começamos a perceber que a questão da santidade não é só para alguns, é para todos, porque todos são candidatos a ser felizes ou bem-aventurados ou santos, que quer dizer tudo a mesma coisa. O Papa diz, se calhar, às vezes olhamos para estas palavras e para as bem-aventuranças assim, então, decididamente numa perspectiva de contracorrente ao que é habitual, àquilo que se faz no dia-a-dia à nossa volta, no mundo. Portanto, esta é a primeira grande verdade que o Papa nos quer transmitir, é que a questão da santidade e a prática da santidade é uma prática contracorrente. E depois vocês vão compreender, à medida que vamos avançando com o texto, efetivamente, quando pomos em prática as bem-aventuranças, nós estamos a viver à revelia do mundo, ou seja, em contracorrente. Vou dar uma expressão que vocês, se calhar, percebem melhor, é como se nós conduzíssemos em contramão. Uns vêm contra nós, mas nós vamos no sentido contrário, embora na mesma via. Para dizer, estamos presentes no mundo, ao lado de todos os outros que nos convivem, mas as nossas escolhas vão muitas vezes em contramão, ou seja, contra a corrente, vão ao contrário da corrente habitual. Na realidade, o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial. O Papa não tem dúvidas em nos dizer que aquilo que abraçamos nas bem-aventuranças é um caminho muito exigente, não nos esconde. Porque ele diz, pelo contrário, só podemos viver as bem-aventuranças se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza, do egoísmo, da preguiça, do orgulho e de tudo aquilo que constitui o homem velho. Portanto, reparem uma coisa, a santidade não é obra nossa, aqui o Papa está a dizer, só se pode viver com a ação em nós do Espírito Santo. Ora bem, e o Papa agora diz, voltemos a escutar Jesus com todo o amor e respeito que o Mestre merece. Permitamos-lhe, ou seja, demos-lhe licença, que ele nos fustigue, como se estivesse a dar-nos uma chicotada espiritual, nos fustigue com as suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras. Porquê? Porque, de facto, as bem-aventuranças na versão de Mateus, que é aquela que vamos acompanhar, só se podem viver com a ajuda do Espírito Santo. Se o tentássemos fazer, se quiséssemos chegar a uma felicidade e dizer eu sou feliz, mas a partir de nós próprios, sem a ação do Espírito Santo, podíamos alcançar uma certa felicidade.
até aceito pelo mundo, mas não é a bem-aventurança, nem é a santidade. Portanto, é preciso perceber que os agentes da santidade são simultaneamente eu, se quisermos começar por nós, e o Espírito Santo. Ou, como é mais justo, começando por ele, o Espírito Santo e cada um de nós. Não há santidade sem estes dois agentes a colaborarem um com o outro. Não. É fundamental que o Espírito Santo entre no nosso processo de santidade. Porque sem ele não há santidade. Provavelmente percebem o que é que isto quer dizer, é que sem a graça, e a graça vem através do Espírito Santo, sem a graça não há santidade. Porque a santidade é obra da graça no coração de cada um de nós. Feita esta premissa, ou estas duas premissas do Papa, passamos agora ao comentário que ele faz sobre a primeira das bem-aventuranças, tirada do Evangelho de São Mateus. E vocês já sabem, começa exatamente com a dos pobres, e diz assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa-me fazer aqui uma precisação, ou precisar o seguinte, é que a santidade pode ser vivida tanto pelos pobres materiais, como os que não são materialmente pobres, no sentido que dispõem, no mínimo, do essencial para viver. Mas uns e outros, para se colocarem no caminho da santidade através desta bem-aventurança, têm que ser pobres em espírito. E agora vamos entender o que é que significa ser pobres em espírito. Não é assim uma cosmética que nós damos ao assunto, dizendo, eu espiritualmente sou muito pobre, mas depois posso estar cheio de mim mesmo, a começar por aí, e de muitas outras coisas, até porventura sendo pobre materialmente. Portanto, a primeira condição, e é isso que o Papa agora passa a explicar-nos, é o que é que significa esta pobreza em espírito. Reparem que ele não diz pobreza de espírito, que alguns, coitados, são pobres de espírito, como a gente costuma dizer, mas não é essa pobreza de espírito, é pobreza em espírito, que quer dizer outra coisa. Ora bem, o Papa diz, o Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração. Primeiro de tudo, exame de consciência, a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. E é exatamente no coração, nessa sede fantástica da vida, que estão as nossas seguranças. Só que é preciso perceber onde é que estão efetivamente as nossas seguranças. E o Papa agora dá um exemplo. O rico sente-se seguro com as suas riquezas, porque deposita a sua segurança nas riquezas. E quando estas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na Terra. Sobretudo quem se habituou a viver à rica tem muita dificuldade depois quando lhe faltam os bens. E vive desnorteado e continua a viver mal porque, ainda que sem os ter já, continua apegado a essas seguranças que os bens lhe ofereciam. Vocês não sei se têm presente uma passagem de São Lucas, no capítulo 12, daquela parábola daquele homem que disse, tenho muitos bens em depósito, alma minha, regala-te, viva, tens para viver uma vida inteira à custa e no uso destes bens. E naquela mesma noite o Senhor chamou-o a prestar contas. E o evangelista usa esta expressão que coloca na boca de Jesus. Insensato. E tudo aquilo que amealhavas, para quem será? Se tu hoje mesmo és chamado a prestar contas a Deus, é que este rico insensato
não imaginava que poderia morrer naquela noite. Portanto, para dizer, nós até podemos ter muitos bens ou tê-los perdidos, mas enquanto estivermos apegados a eles e o nosso coração tiver aí a sua segurança, às vezes infundada, mas imaginada, o nosso coração não é pobre em espírito. E agora o Papa explica melhor aquilo que acabamos de dizer. Quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. E por isso mesmo priva-se até de bens maiores. Jesus chama felizes os pobres em espírito, que tenham o coração pobre, despojado, sobretudo despojado de si mesmo e dos bens, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Estão a perceber a diferença? Isto é de uma clareza e de uma simplicidade e, em poucas palavras, diz tudo. Pobre em espírito quer dizer esvaziado de si próprio, de juízos, de pensamentos, tudo aquilo que queiram imaginar, inclusivamente de bens. E tendo a própria segurança, não em todas essas coisas, mas em Deus. E por isso confia, e por isso é fiel, e por isso se entrega, e por isso está despojado de si mesmo. Como bom jesuíta, o Papa não podia deixar de citar o seu fundador, Santo Inácio de Loyola, que falava desta pobreza em espírito como uma santa indiferença, uma certa estupenda liberdade interior diante dos bens. Ele depois cita aqui um texto do Santo Inácio, que diz o seguinte: é necessário tornar-nos indiferentes face a todas as coisas criadas, em tudo aquilo que seja permitido à liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhe seja proibido. E agora reparem, porque isto é muito, muito bonito e muito importante. De tal modo que com esta atitude, nós mesmos não queremos mais a saúde do que a doença. E vejam lá se é o normal as pessoas quererem tanto uma coisa como a outra. O que haja é saúde, o que queremos é saúde e que Deus nos livre da doença. Mas esta pobreza interior deve levar-nos a estar interiormente disponíveis para aceitar aquilo que a vida e os condicionalismos da nossa vida nos mandem, a doença ou a saúde. É um bocado uma contradição quase que diz o Santo Inácio de Loyola. Portanto, de modo que não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza. E quantos mesmo que são pobres desejariam tanto ser ricos? Mais a honra do que a desonra. Imaginem se nós convivemos com facilidade com ser desonrados, ainda por cima quando não há razão para nos desonrarem. Mais uma vida longa do que curta. Também ouvimos dizer muitas vezes, eu não tenho medo de morrer, mas olha, que não chegue tão depressa. É a mesma coisa que dizer, não tenho medo de morrer, mas oxalá que não venha assim tão depressa. Para, há aqui uma filosofia nesta citação do Santo Inácio que diz, de facto, o que é este espírito pobre, não é? Esta pobreza em espírito. Curiosamente, Papa faz uma citação de Lucas e diz o seguinte: fala, ou melhor, Lucas não fala de uma pobreza em espírito, que é isto que acabamos de explicar, mas simplesmente de ser pobre. É o capítulo 6, versículo 20 de São Lucas. Convidando-nos assim a uma vida também austera e essencial. Desta forma,
chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos e, em última análise, e aqui agora é que está aquilo que verdadeiramente deve ser o nosso modelo, ou seja, a configurar a nossa vida a Jesus Cristo, que sendo rico, sendo Deus, se fez pobre, se fez simplesmente homem. Portanto, já perceberam que esta bem-aventurança da pobreza é mais do que assim uma cosmética de viver bem com os bens e sem eles. Mas é uma questão complicada, porque é mesmo preciso chegar à capacidade de, mesmo tendo os bens, viver como se os não tivéssemos. É por isso que, a terminar, o Papa diz sobre esta bem-aventurança o seguinte: ser pobre, a tal pobreza em espírito, no coração, isto que acabamos de explicar, diz o Papa, isto é santidade. Portanto, a santidade como é que se alcança? Vivendo exatamente como acabamos de escrever. Ou seja, numa pobreza que é uma atitude profunda do coração, que não é uma questão de mais bens ou menos bens, não é uma questão de os ter ou não ter, é uma questão de, tendo-os ou não os tendo, se viver amando mais Deus do que a nossa própria vida, do que o nosso próprio coração. E, portanto, amando mais a pobreza, que é esta atitude de despojamento do coração. E agora acrescento ainda uma coisa que não está aqui no texto, naturalmente, e que diz o seguinte: sabem quando é que nós somos capazes de estar ao lado dos pobres e de os servir sem os humilhar ou sem ferir a sua dignidade? É quando nós já experimentamos o que é que significa ser pobre. Porque se alguém que se aproxima dos pobres sem ser pobre desta maneira, corre o risco de não saber falar com os pobres, não ser mesmo a ofender os pobres. É por isso que o Papa diz a terminar: ser pobre desta maneira no coração, isto é santidade. Portanto, já perceberam como a bem-aventurança da pobreza é muito mais do que esta pobreza espiritual. Sim, mas é muito mais. Eu atrevo-me a dizer uma palavra cara, esta pobreza é uma pobreza ontológica, é uma pobreza do ser, não é mera cosmética. Então, agora passamos à segunda bem-aventurança, e que vai na mesma linha desta da pobreza. Nós até podemos dizer que a segunda bem-aventurança, que é da mansidão, é quase uma continuação da bem-aventurança da pobreza. Então, a segunda bem-aventurança é esta: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Reparem, nós não estamos muito a olhar, pois mais adiante vamos olhar para aí, àquilo que é a consequência de ser pobre ou de ser manso. Por exemplo, aqui, qual é a consequência de ser manso? Possuir a terra. Qual é a consequência de ser pobre? Porque deles é o reino dos céus. Há sempre uma consequência, e uma consequência extraordinariamente positiva e vantajosa para nós, mas é necessário perceber, antes de mais, qual é a realidade em si mesma da bem-aventurança que permite a consequência. É que sem a primeira parte da felicidade, felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, não há a consequência. É que os que são felizes é porque são pobres, é porque são mansos. E por isso têm, naturalmente, a consequência da pobreza e da mansidão. Ora bem, diz o Papa que esta frase dos mansos é uma frase forte. Porquê? Porque neste mundo, desde o início, o que impera e domina desde Caim e Abel é
a inimizade, o litígio e inclusivamente a morte. Portanto, este mundo em que vivemos é o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Pode parecer aqui que estamos ainda a falar de uma atitude orgulhosa e soberba dos ricos, e por isso contrária à pobreza, mas é a mesma coisa que podemos ler na perspectiva da mansidão. E vocês já vão ver que Jesus, no fundo, propõe este estilo de mansidão, que é aquilo que se pode opor ao que domina o mundo, desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, que é o orgulho, a soberba, a vaidade, a morte. Portanto, a tudo isso e a esse estilo de vida do mundo, Jesus propõe esta bem-aventurança da mansidão. E é curioso, estas pessoas são aquelas que se julgam muitas vezes os donos deste mundo. Nós até usamos ultimamente a expressão donos disto tudo para dizer de alguém que se apropriou de tudo e de mais alguma coisa. Ora bem, em oposição a estes que pretendem possuir tudo e mais alguma coisa, Jesus propõe a mansidão, que é exatamente um estilo contrário àquilo que hoje o mundo faz. E o Papa dá-nos aqui uma série de exemplos de como Jesus, na sua vida, foi verdadeiramente manso. Talvez vocês tenham presente que na entrada de Jesus em Jerusalém, citada por Mateus no capítulo 21, já na parte da paixão, se diz dele a entrar em Jerusalém: Jerusalém, aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho. Até a montada era típica de um pobre e de um manso. Mas não foi apenas no final da sua vida que ele testemunhou na vida dele a mansidão. O Papa lembra-nos particularmente esta frase que tanto nos encanta, onde Jesus diz, Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Agora, perguntemo-nos, se vivemos tensos, arrogantes, diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. E até, muitas vezes, olhamos os limites e os defeitos dos outros com soberba, com orgulho e dizendo, eu nem sequer sou como estes. Mas ao invés, quando olhamos os limites e os defeitos do outro com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, então podemos dar-lhes uma mão e evitamos gastar energias em lamentações inúteis. O Papa está-nos a dizer que não podemos olhar para os outros com orgulho e soberba, com altivez e domínio, mas, pelo contrário, ser capazes de estar diante deles com ternura e mansidão, mesmo até diante dos seus defeitos. Depois o Papa cita também aqui um outro santo, que é Santa Teresa de Lisieux, que diz, e lembra-nos uma coisa que, aliás, é uma citação bíblica, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. Ao invés, muitas vezes, a nossa atitude é a de criticar com altivez e soberba, como dizendo eu nem sequer sou como aquele, os seus defeitos e até de nos escandalizarmos com as suas fraquezas. Às vezes somos bem piores. Portanto, tem razão Santa Teresinha para dizer que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. E depois o Papa, sempre nesta linha, porque é um discurso verdadeiramente maravilhoso, este da mansidão, diz que Paulo designa a mansidão como fruto do Espírito Santo. E é compreensível. Se a santidade é obra do Espírito Santo e se a mansidão é uma das bem-aventuranças,
só pode ser obra do Espírito Santo. Portanto, em vez de nos preocuparmos com as más ações do irmão, aquilo que temos é de nos aproximar dele com espírito de mansidão e lembrarmos, está atento, não estejas tu também a ser tentado. Portanto, olhar para os outros nas suas fraquezas e nos seus defeitos deve ser com mansidão. É São Pedro que o recomenda. E o Papa, a concluir, diz: na Igreja erramos muitas vezes por não ter acolhido este apelo da palavra divina. Ou seja, olhar e corrigir eventualmente os irmãos é também uma obra de misericórdia, mas fazendo-o com mansidão. E agora, comentando já toda esta reflexão e com estes fundamentos bíblicos e na vida dos santos, o Papa diz o seguinte: a mansidão é outra expressão da pobreza interior, de quem deposita a sua confiança apenas em Deus. E depois até deixa aqui um pormenor, dizendo que na Sagrada Escritura se usa a mesma palavra, anawin, para se referir aos pobres e aos mansos. Então, se numa língua como era o hebraico e o aramaico, através da palavra anawin, tanto se dizia pobre como manso, então quer dizer que a mansidão é como que uma continuação deste coração despojado e pobre. Mas agora o Papa argumenta conosco, ou melhor, argumenta à nossa maneira. Porque nós muitas vezes dizemos: mas se eu for assim manso, pensarão que sou insensato, estúpido ou frágil e que deixo que os outros se aproveitem de mim. E o Papa diz: talvez seja assim, mas se eu for manso, ao fim e ao cabo, o que importa é que eu vivi o Evangelho. Sermos sempre mansos neste sentido de não nos exaltarmos orgulhosamente com os outros ou contra os outros, o que é que leva? Leva-nos à mansidão que nos torna possuidores da terra, porque possuirão a terra. Verão as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Porquê? Porque os mansos habituaram-se a esperar no Senhor. Possuirão a terra e gozarão de paz, precisamente porque o Senhor confia neles. É engraçado. Por que é que Deus promete a terra em oferta? Porque sabe que pode confiar nos mansos e naqueles que verdadeiramente sabem tratar com os outros. É nos humildes de coração contrito que os meus olhos se fixam. É uma citação do Senhor no profeta Isaías. Reparem que é tão bonita. É nos humildes de coração contrito que os meus olhos se fixam, pois escutam a minha palavra com respeito. Esta é verdadeiramente a mansidão. E a concluir este discurso sobre a segunda bem-aventurança, o Papa diz: reagir com humilde mansidão é santidade. Olha, devo dizer-vos que, à medida que fui aprofundando estes textos, e sobretudo depois de vos ter falado na semana passada daquele texto tão denso e complexo, eu digo, não há dúvida que o mais simples e o mais intuitivo e o mais claro de todos os discursos é o do Evangelho, porque são as palavras de Jesus. Portanto, reagir com humilde mansidão, isto é santidade. Agora voltamos um bocadinho atrás e depois destes dois comentários às duas primeiras bem-aventuranças, digam-me lá se isto vai ou não vai em contramão. Se isto é ou não é o contrário da maneira como o mundo vive e se comporta. Portanto, é outra leitura das bem-aventuranças, muito mais exigente. Eu não estou a dizer que este caminho é fácil, é o próprio Papa que o diz. Agora, não há dúvida que não tem discussão possível. Isto é claro, isto é evidente, isto é a explicitação daquilo que verdadeiramente
Jesus nos quis dizer. Passamos ainda a uma terceira bem-aventurança, e que é muito importante igualmente. Felizes os que choram, porque serão consolados. Estou mesmo a ver que muitos de nós, quando lemos esta bem-aventurança, devem pensar assim, então afinal tenho que me pôr a chorar para ser consolado, ou tenho que me pôr a chorar para ser feliz, bem-aventurado. Mas aqui este chorar não é o chorar de lamechices, nem o chorar de piaguices. É um chorar de contrição e é um chorar de purificação da alma diante de Deus. Ora bem, o mundo não nos propõe que choremos. O mundo, aquilo que quer é alegrar-se com coisas que dão satisfações humanas e dizer: alegra-te quando tudo te correr bem e quando tudo for ótimo. E às vezes na nossa vida nem sempre acontece tudo o que é ótimo e tudo aquilo que nós mais desejamos. E aí, digamos, se calhar até é legítimo, em algumas circunstâncias, verter algumas lágrimas e deixar corrê-las pela cara abaixo. Porque às vezes é difícil a vida e é difícil encontrar-nos nestas situações que nos levam às lágrimas. Às vezes há outras lágrimas que são lágrimas de comoção interior, espiritual, são lágrimas da alma, mais do que as lágrimas físicas. Mas olhem, o que é certo é que o mundo propõe-nos o contrário. Porque o que é que o mundo nos propõe? Que andemos aí a chorar pelos cantos? Não. Que vamos às discotecas, que nos entretenhamos a divertir-nos, que tenhamos prazer, a distração, o divertimento, e isto é que o mundo considera boa vida. E vejam lá, a sociedade contemporânea não vive exatamente na busca de todos estes prazeres e de todas estas satisfações. E ai de quem lhe proponha que chorar é uma bem-aventurança. O mundo, diz o Papa, não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las e escondê-las. Olha, pergunto-vos uma coisa. Vocês estão habituados a ver o mundo, não quero criticar ninguém nem julgar ninguém, mas ver o mundo a chorar verdadeiramente com um choro que possa até ser legítimo e apreciado e reconhecido, diante de uma desgraça, diante de uma doença, diante da morte, ou se tenta esconder e fugir, e então nas educações de hoje as crianças escondem-se o sofrimento dos avós, dos familiares, a morte dos avós, dos familiares, porque as crianças não podem ser traumatizadas com o sofrimento e com a morte, como se porventura na vida em que vivemos, que é naturalmente temporal, que é uma vida que termina a uma dada altura, que está cheia de limites e de condições de falência, é possível construir uma educação escondendo e, de alguma maneira, ignorando ou educando para a ignorância todas estas realidades? Ora bem, gastam-se muitas energias, diz o Papa, para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca falta o limite, o temporal, o sofrimento e a cruz para a nossa perspectiva cristã. Portanto, a pessoa que vendo as coisas como realmente estão, então se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, no melhor sentido espiritual, é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz, apesar do sofrimento, apesar de até em pessoas tão simples. Esta pessoa é consolada,
Não tenho dúvidas, eu tenho essa experiência. Mas com a consolação de Jesus, não simplesmente com as consolações humanas, que às vezes, se calhar, até são fingidas. E não com a do mundo. Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio e deixar de fugir das situações dolorosas. Desta forma, quando sabemos chorar desta maneira, descobrimos que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia, aliás, porque já a experimentamos e já a choramos, temos capacidade de compreender a alheia e de suavizar e aliviar a dos outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne, não deve aproximar-se até tocar a sua ferida, compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Se calhar, à luz desta experiência, deste verdadeiro chorar bem-aventurado, nós percebemos porque é que São Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, disse: chorai com os que choram. É que, se nós não aprendemos primeiro a chorar, dificilmente saberemos ensinar ou ajudar os outros a chorar a sua dor. Então, ao concluir, e foi mais breve o comentário do Papa sobre esta bem-aventurança, o Papa diz: saber chorar com os outros, que já se aprendeu a chorar no íntimo do coração, isto é santidade. Pergunto mais uma vez, isto não é contramão? Isto não é ao contrário daquilo que o mundo hoje deseja, que é fugir da dor, do sofrimento e da morte? Então reparem que profundidade que está por detrás destas reflexões do Papa sobre estas 3 primeiras bem-aventuranças. E agora, a 4ª bem-aventurança, se têm paciência, ainda continuo pelo menos com mais esta bem-aventurança. O Papa faz o comentário que também nos vai deixar, de alguma maneira, admirados, porque diz, a propósito da 4ª bem-aventurança: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, antes de mais, e antes de pegar no texto, deixem-me dizer o seguinte: quando lemos esta bem-aventurança, a palavra justiça leva-nos aos juízes, aos tribunais e àquilo que entendemos por justiça num plano humano. Mas olhem que aqui, e biblicamente, esta palavra justiça também quer dizer isso, mas quer dizer, sobretudo, justificação. E a palavra justificação não é justificar-se, o verbo justificar-se. Não, justificação aqui é santidade. Ou seja, é aquilo que nos faz justos. Não justos só no sentido de retos, da justiça, mas justos no sentido daquilo que se diz, por exemplo, de São José e de vários santos do Antigo Testamento. Era um homem justo. O que era esta justiça de São José? Era santidade. Era esta justiça que é verdadeiramente plenitude de Deus na nossa vida. Então agora temos que perceber que ter fome e sede desta justiça é diferente de uma fome de vingança, porque às vezes pensamos nisto numa perspectiva de vingar os pobres, de vingar os oprimidos, de vingar todas essas situações negativas. Não, mas esta justiça é muito mais do que isso, que é ser capaz de perceber o que acabamos de dizer nas outras bem-aventuranças. E também é esta justiça de que devemos ter fome e sede que depois nos é saciada. Vamos aos comentários do Papa. O Papa diz o seguinte: fome e sede são experiências muito intensas, porque correspondem a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. São necessidades básicas, como ele dizia atrás.
Portanto, com esta mesma intensidade, aspiram, ou seja, como uma necessidade básica do ponto de vista interior e da justiça interior, do ser justo, aspiram com a mesma intensidade a buscar este desejo forte que Jesus nos recomenda e que ao mesmo tempo depois nos sacia. Porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega esta justificação e nós podemos colaborar para o tornar possível, ou seja, para, de alguma maneira, ajudarmos os outros a compreender o verdadeiro sentido da justiça e até provavelmente a mudar as mentalidades para ajudar as pessoas a serem verdadeiramente justas. De qualquer modo, o Papa precisa. A justiça que Jesus propõe não é como a que o mundo procura, uma justiça muitas vezes manchada pelos interesses mesquinhos, uma justiça de mãos ensanguentadas, como nestes dias o Papa não se tem cansado de dizer, no Congo e agora no Sudão, a visita que ele está a fazer a estes dois países africanos. Portanto, para dizer que muitas vezes a justiça está ligada à corrupção e, por isso, manipulada por um lado ou por outro. É fácil entrar, a expressão é do Papa, nas súcias, que quer dizer sociedade da corrupção, das cumplicidades que são próprias da corrupção. Ou seja, faz parte dessa política diária do dou para que me dês. Cá está a corrupção a que estamos habituados a ver no telejornal das notícias dos últimos 2 meses por causa das repetidas situações de corrupção em que se encontraram ou se encontram políticos e membros do governo e essa gentinha toda. Portanto, o negócio é o que está muitas vezes por trás desta justiça do mundo. Portanto, nós não temos fome e sede de justiça neste sentido. Nós temos fome e sede de justiça no sentido que se faça a justiça de Deus e que Deus seja aquele que justifica o interior e o coração de cada um de nós. Alguns, infelizmente, fruto de todas estas situações, desistem de lutar pela verdadeira justiça e optam por subir para o carro do vencedor. É uma expressão engraçada que o Papa usa. Ora bem, diz o Papa, isto não tem nada a ver com a fome e sede de justiça que Jesus louva. Pelo contrário, esta justiça começa por se tornar realidade na vida de cada um, aquela que Jesus propõe, sendo justo nas próprias decisões. E depois manifesta-se na busca de justiça pelos pobres e vulneráveis. Então aqui vemos que a palavra justiça pode ser sinónimo de fidelidade a Deus, à vontade de Deus, e com toda a nossa vida darmos-lhe um sentido que verdadeiramente vá ao encontro da justiça de Deus para com os inermes, que são os pobres, não é? Os indefesos. Isaías também fala disto quando diz: procurai o que é justo. E o que é que ele diz que é justo? Socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Dá para perceber que esta fome e sede de justiça não é uma justiça humana, mas é uma justiça que aprendemos com Deus, que nos justifica e nos ajuda a ajudar a justificar e a salvar os outros à nossa volta. Portanto, buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade, diz o Papa. Buscar a justiça com fome e sede, neste sentido profundamente espiritual e interior, isto é santidade. Olha, faltam 5 minutos para as 10.
Eu acho que já dissemos tantas coisas lindas e importantes hoje que eu acho que não abusaria mais da vossa paciência e antes, como fizemos nas primeiras sessões, se alguém quiser dizer alguma coisa, daríamos ocasião de o poder fazer. Estamos a meio praticamente das bem-aventuranças, de hoje a 15 dias nós iremos continuar e por isso saborearemos melhor as bem-aventuranças. A próxima que vem é dos misericordiosos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas aqui, e é por isso que eu, como faltam só 5 minutos para as 10, isto levar-nos-ia provavelmente até lá para as 10:15, eu opto por deixar um bocadinho de tempo de partilha, se vocês assim quiserem, e não dar à pressa esta bem-aventurança da misericórdia, porque ela contém tanta bela novidade com a leitura que o Papa faz, nós vamos perceber exatamente o que aqui está. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, nós só saberemos verdadeiramente o que é misericórdia depois de a termos compreendido e vivido e por isso mesmo praticado. Ou melhor, nós até podemos lá chegar intelectualmente e perceber o sentido da necessidade da misericórdia e da misericórdia a favor dos outros, fundamentalmente. Mas nós precisamos igualmente da misericórdia. E sem ter feito a experiência de ser misericordiosos, não saberemos saborear o que significa para nós a misericórdia de Deus. Portanto, reparem que às vezes aqui a consequência é que nos leva ao aprofundamento daquela que é a própria bem-aventurança. Só quando formos misericordiosos, a sério, e nas nuances que o Papa nos vai apresentar, é que perceberemos o que significa ser misericordiosos. É como que uma coisa conduz à outra. Ser misericordiosos faz-nos perceber o que é verdadeiramente a misericórdia. E depois de termos percebido o que é a misericórdia, percebemos que ela funciona, antes de mais, da parte de Deus para conosco. E depois sentimos-nos impulsionados a levar essa mesma misericórdia a todos aqueles que de nós a desejam e a que nós temos o dever também de conceder. Aliás, depois o Papa fala disso e vai dizer isso, basta pensar que, no fundo, ser misericordiosos está ligado à mesma realidade do Pai Nosso, que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu acho que nós só depois de termos perdoado é que somos capazes de nos sentir perdoados, ou seja, de perceber que Deus nos perdoa. E é uma coisa muito grande, e é a misericórdia de Deus a nosso favor. Ok, então penso que estarão de acordo com a minha opção, e são 10 horas, usamos a horinha que nós temos destinada para este trabalho. Acho que não vale a pena encher-nos de tantas coisas, que já podemos viver estas primeiras 4 bem-aventuranças. Vão lá à exortação apostólica, voltem a ler o texto, saboreiem-no, porque ele é verdadeiramente de uma grande profundidade.
tengamos miedo a ser santos.